Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso quarto tema. Um tema muito interessante que podemos meditar na palavra do Senhor. O nosso tema tem como título Falhar não significa fracassar. Mas como assim falhar não significa fracassar? Vamos estudar a vida dos discípulos, em especial um discípulo. Os discípulos, eles falharam. Tiveram vidas erradas, vidas na qual eles tiveram seus fracassos, suas derrotas, como nós hoje. Nós falhamos com nossa família, nós falhamos com a criação dos filhos, nós falhamos no emprego, falhamos até com as nossas amizades, falhamos o tempo todo. Mas isso não significa que eu e você somos fracassados ou perdedores. Isso não significa. Vamos ir. Pedro era um discípulo muito amado por Jesus. Pedro andava com Jesus. No jardim do Getsêmani, Pedro estava lá orando com Jesus. Provavelmente conhece que esse foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Isso aconteceu com Pedro. Mas sabe o que foi que aconteceu também? É que Pedro se arrependeu daquela sua atitude. Ele se arrependeu amargamente, ele chorou e ele percebeu que havia cometido um grande erro. No livro de Lucas, o capítulo 22, o versículo 62, diz assim: Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Olha o que a Bíblia nos diz, que Pedro saiu dali e ele chorou, ele se arrependeu. Essa foi a diferença do discípulo Pedro. Judas havia traído Jesus, mas Judas chorou e se arrependeu e recomeçou a vida? Não, mas Pedro sim. Pedro caiu, mas não permaneceu no chão. Pedro, ele errou, mas não continuou com suas falhas. Ele se arrependeu e depois em seguida foi usado muito por Deus. A Bíblia tem livros escritos por Pedro. A Bíblia tem relatos de pessoas que foram curados pelo poder do Santo Espírito usado através de Pedro. Então percebemos o quanto Pedro foi abençoado por ter se arrependido. A sua história mudou porque ele se arrependeu e conseguiu recomeçar. Sabe, Deus ele nos perdoa. Pedro estava muito triste pelos seus erros. E olha só o que a Bíblia diz lá no livro de 2 Coríntios, o capítulo 7 e o versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Quando nós erramos e ficamos tristes com o nosso erro, nós nos arrependemos. Quando nós caímos e choramos e se entristecemos, mas nos levantamos porque estamos arrependidos do nosso erro. Deus está disposto a me perdoar e a lhe perdoar. Deus está disposto a recomeçar a minha vida e a sua vida. Não importa quantas vezes você fracassou, quantas vezes você errou ou quantas vezes tentou recomeçar. Isso não importa a quantidade. Importa é que Deus está disposto a lhe ajudar. Se você caiu, Deus está disposto a lhe levantar. Se você fracassou, Deus está disposto a te dar a vitória. Mas isso depende de mim e de você. Buscar em Deus, se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas e saber que eu e você não somos perdedores. Somos pessoas muito amadas por Deus e que Deus deseja nos dar uma boa vida, uma vida de paz, uma vida de sucesso, porque Deus nos ajuda a conquistar a vitória dia após dia. Então, nós não precisamos permanecer no chão quando caímos. Nós precisamos recomeçar e entender que não somos perdedores e que os nossos pecados, quando pedimos perdão a Deus, Deus perdoa e simplesmente esquece dos nossos pecados. Então, aprenda hoje com Pedro a buscar a Deus o perdão, a se arrepender de coração dos nossos erros e nossas falhas e não simplesmente se tornar uma falha ou um fracassado. Somos vencedores porque Jesus um dia morreu na cruz por mim e por você. Temos a vitória, só precisamos nos levantar e conquistar essa vitória, porque o Senhor já lutou por mim e por você.
Então não se sinta um fracassado, um derrotado. Não se sinta triste ou desanimado porque já tentou várias vezes. Tente novamente, tente mais uma vez e quantas vezes precisar. O Senhor está disposto a lhe ajudar. O Senhor está disposto a lhe dar a vitória. Então confie e não perca sua fé. Porque Pedro se arrependeu, chorou, se levantou e Deus o usou. Não se resuma nos seus fracassos. Você é um vencedor e um vitorioso porque você tem Jesus. Amém? Nesse momento, eu peço que você feche os seus olhos, se concentre para juntos orarmos. Querido Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nos mostra exemplos de homens e mulheres que perderam muitas vezes, falharam muitas vezes, mas que se arrependeram e conquistaram a vitória em Ti. Senhor, que esses exemplos, meu Deus, façam a diferença na minha vida, na vida dos meus amigos também, Senhor Deus. Que possamos aprender a recomeçar dia após dia. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos fracassos, e sempre buscar em Ti a vitória, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nos continua nos abençoando, que essa Semana Santa possamos refletir nos Teus sacrifícios, Teu grande amor por cada um de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor tem grandes coisas para lhe oferecer. O Senhor tem grandes planos para realizar em sua vida. Então, creia. E não se sinta fracassado ou perdedor, mas comece a lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos e lembre-se, coloque sempre Deus no início de qualquer coisa, no meio e no fim. Tenha fé em Deus que tudo dará certo de acordo com a sua boa vontade. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.